eu quero me preparar para a prova do Colégio Naval. Por onde que eu começo? Galera, essa é uma dúvida de todo mundo, 100%, porque todo mundo tem que começar de algum lugar, certo? Eu mesmo já tive essa dúvida. E, diferentemente de vocês, num primeiro momento eu não tive exatamente quem me ensinasse, quem me dissesse aquilo que eu vou dizer para vocês, tá bom? Então, olha só, primeira coisa que você pode fazer, né? Procurar um curso preparatório. Eu digo que isso é opcional. Por quê? Porque você não precisa de um curso preparatório para ser aprovado. Muita gente é aprovada com cursinho, mas muita gente é aprovada sem cursinho, tá bom? Mas é claro que tudo tem prós e contras, mas assim, alguns prós do curso preparatório é que geralmente você vai lidar com professores que estão acostumados a aprovar alunos para o Colégio Naval, né? Então você vai ter um direcionamento, né, melhor para os seus estudos, você vai ter um estudo mais focado, tá bom? Mas eu acho assim que a importância dos cursos ela não pode ser subestimada, mas o diferencial mesmo para se você vai ser aprovado ou não é o seu próprio esforço, tá bom? E, claro, se você vai pegar esse esforço e aplicar da maneira correta. Então, eu coloco essa etapa de procurar um curso como opcional, tá bom? Eu estudei em curso preparatório, foi muito importante para a minha vida, passei na prova do Colégio Naval. Depois, quando eu decidi me tornar professor, eu decidi começar justamente a dar aula em cursos preparatórios pré-militares, tá bom? Então, assim, eu já tive muitos alunos nas minhas turmas que eles foram aprovados, mas eu já tive muitos alunos assim particulares que eu mentorava, que eu acompanhava, e alguns deles não faziam cursinho. E aí eles foram aprovados mesmo não fazendo cursinho, né? Em primeiro lugar, por conta do esforço, no segundo lugar, porque eles tinham quem os orientasse da melhor maneira de estudar, tá bom? Então, não importa, no final das contas, se você faz cursinho ou não. O que importa é, você tem alguém que te oriente, isso daí é importante, isso daí realmente facilita demais, você ganha muito tempo fazendo isso dessa maneira. Tranquilo? Segundo lugar, galera, selecionar o material. Esse daí não é opcional, isso daí você tem que fazer, faça você cursinho ou não. Então, assim, qual material que eu vou usar para estudar, para me preparar para a prova do Colégio Naval? Não pode ser, em muitos casos, o material que você usa na escola. Não é porque o material que você usa na escola seja ruim, não é nada disso, mas é porque eles têm finalidades diferentes. O propósito do material da escola é fazer você assimilar aquele conteúdo específico. Já um conteúdo, né, um livro, um vídeo, uma apostila direcionada para o Colégio Naval tem como objetivo fazer você ser aprovado no Colégio Naval. Então, é bem mais específico, tá bom? Então, não quer dizer que um seja melhor do que o outro, mas para você passar, para atingir o objetivo de passar para o Colégio Naval, você tem que seguir um material direcionado, tá? Da mesma maneira que um material do Colégio Naval não seria indicado para você ser aprovado na sua escola, tá bom? Cada um tem a sua finalidade, então você tem que selecionar o material. Tem alguns conteúdos aqui no canal em que eu recomendo livros e materiais, né, de estudo. Aqui mesmo você vai ver roteiros de estudo, aqui você vai ver resoluções de prova, mas você também tem vídeos aqui que a gente faz recomendações de materiais. É claro que tem vários materiais bons, mas eu falo daqueles que fizeram parte da minha trajetória, né? Então, são materiais que eu conheço bem, que eu recomendo. Beleza? Então, selecionar o material e logo depois estudar todo dia, galera, mas nem que seja um pouquinho. Porque olha só, essa parte aqui eu quero falar bem com vocês. Porque quando se trata de prova do Colégio Naval e também da EPICAR, algumas pessoas costumam dizer assim: "Ah, mas eu não consigo passar no Colégio Naval". Por quê? Porque tem que ser um gênio da matemática, tem que estudar 10 horas por dia, né? Eu tenho muita dificuldade em matemática, jamais eu conseguiria. Galera, não é por aí, tá bom? Você não tem que ser um gênio da matemática, você não tem que estudar 10 horas por dia, você só tem que estudar um pouquinho todo dia. Então, assim, eu sempre dou essa dica, mas eu nunca me canso de repetir, porque sempre tem alguém que pode estar assistindo um conteúdo, né, aqui no canal pela primeira vez. A pessoa precisa saber disso. Você
não tem que estudar 10 horas por dia, não é assim que funciona, tá? Até porque você não vai conseguir, mesmo que você esteja de férias, cara, você não vai conseguir estudar 10 horas por dia porque você está começando agora, você não tem preparo para isso, você não vai aguentar, né? Então, da mesma maneira que se uma pessoa está começando a correr, ela não vai conseguir correr uma maratona. É possível um ser humano comum, normal, como qualquer outro, correr 42 quilômetros, assim, direto? Olha, possível é. Só que a pessoa tem que ter o quê? Tem que ter preparo. Ela tem que começar a correr 1 quilômetro, 2, e aí vai aumentando, e aí vai treinando, e aí vai comendo bem, vai dormindo bem, tem toda uma preparação. Cara, prova de concurso não é diferente, prova militar não é diferente. Então, assim, professor, não consigo estudar nem 30 minutos. Cara, começa com o que você consegue, tá bom? Começa com 20 minutos. O meu limite é 20 minutos, porque depois a minha cabeça estoura, passa uma mosca, eu vou, me distraio, tudo bem, tá? Mas comece, tá bom? É muito mais importante você estudar 20 minutos por dia durante 5 dias do que 5 horas num único dia. Olha só isso. Se você estuda 20 minutos por dia durante 5 dias, você vai ter estudado 100 minutos. 100 minutos são 1 hora e 40 minutos. Cara, eu tenho certeza que essa 1 hora e 40 minutos que você estudou durante 5 dias vão ser muito mais produtivas do que 5 horas estudadas num único dia, tá? Além de ter essa questão de que você não está acostumado, tem uma questão muito importante, que o nosso cérebro, ele aprende, ele fixa as informações por repetição. Então, quanto mais você repete uma informação no seu cérebro, mais ele vai entender que aquilo é importante, mais ele vai tender a guardar, tá bom? Então, assim, quando você estuda um pouquinho todo dia, é justamente isso que você está dizendo para o seu cérebro. Olha só, essa informação é importante. Ó, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Você vai martelando nisso todo dia. Imagina, cara, o resultado que isso não vai dar durante meses, tá bom? E outra coisa, professor, mas a prova do Colégio Naval é em junho, eu só tenho 6 meses, menos do que isso para estudar. Como é que eu vou passar na prova? Olha, se você estudar 20 minutos todo dia, você tem uma chance muito maior de passar do que se você não estudar nada, tá? Então comece assim. Aos poucos, você vai aumentando o teu ritmo de estudo, e aí é com você. Né? Pode ser 30, 40, daqui a pouco você vai estar estudando 1 hora, 1 hora e meia, e não vai nem se dar conta disso. Né? Quando você vai olhar no relógio, caramba, já passou 1 hora e meia. Então é assim, você vai se acostumando aos poucos. Outra coisa, a prova do Colégio Naval é uma prova, não é uma prova de 100 metros rasos, que você tem que chegar lá rapidão. É mais como uma maratona. A preparação é como uma maratona. Isso quer dizer que você tem que fazer um pouco, mas tem que fazer todo dia. Isso quer dizer que você também não precisa passar de primeiro. Tá? Um dia eu vou separar aqui para contar minha história com detalhes, tá bom? Mas, assim, a minha história, a história de muitos colegas meus que hoje estão seguindo carreira militar, né? Cara, muita gente passou na última chance, mas você não tem que se cobrar de passar de primeira, isso não existe, tá? Não é uma prova fácil, tá? É plenamente possível de você ser aprovado, mas bota na tua cabeça que não é a prova da escola, tá bom? A prova da escola, sem desmerecer a prova da escola, ela cobra um único conteúdo. Eu estou estudando, vamos lá, sou professor de matemática, eu vou falar a minha área. Você vai dar uma prova de matemática, você ensina equação de segundo grau. Aquela prova só vai cair equação de segundo grau. Tá? O Colégio Naval não é assim. Você tem todo o conteúdo do ensino fundamental. E o que vai cair? Não sei, pode cair qualquer coisa. Então, já muda por aí, é muito mais assunto para estudar. Segunda coisa, o nível de dificuldade é maior do que na escola. Em geral, ele é, tá? Mas existem raras exceções, raríssimas. Mas, em geral, o nível da prova do Colégio Naval é mais alto que o nível da escola, tá? Não é desmerecendo a escola, porque realmente o Colégio Naval precisa selecionar pessoas de todo o Brasil. Então, assim, naturalmente vai ter um nível de dificuldade maior. Então, não se cobre demais, não se cobre. Sabe o que você tem que se cobrar? Sabe o que é um parâmetro, assim, que, cara, eu queria saber disso, né, quando eu comecei a estudar, mas graças a Deus eu posso passar isso para vocês hoje. O único parâmetro que você
tem que se comparar é com você mesmo. Pega você mesmo. Hoje é segunda-feira. Vamos lá, amanhã é terça. Pega como você vai começar a terça-feira e compara em como você vai terminar aquela terça-feira. Como você vai começar o dia de amanhã e como você vai terminar o dia de amanhã. Você terminar o dia de amanhã melhor do que quando começou, excelente. Esse tem que ser o seu objetivo. E a quarta-feira? Pô, você tem que terminar a quarta-feira melhor do que começou. Então, quando você compara quarta-feira com segunda, já deu uma diferença maior ainda. É como se você precisasse subir um degrauzinho por dia. Ah, professor, eu tenho que subir 700 degraus. Como é que você faz? Cara, você não precisa maratonar os 700 degraus. Você pode subir um de cada vez. Então, galera, um pouco todo dia. Se eu pudesse dar um conselho, só um. Hugo, você tem o direito de dar um único conselho para quem está te assistindo. Cara, eu escolheria isso. Um pouco, mas todo dia. Um degrauzinho por dia e você chega lá. Tranquilo, galera?